São João Crisóstomo. Imagine ser perseguido não uma, mas duas vezes, simplesmente por falar a verdade e defender a fé. Hoje, vamos embarcar na jornada de um dos maiores defensores da Igreja, um homem cujo nome ressoa até os dias de hoje. São João Crisóstomo, conhecido por sua eloquência e coragem, enfrentou os mais poderosos de seu tempo e, mesmo no exílio, não se calou. Você vai descobrir como ele manteve sua fé até o último suspiro e o que isso significa para nós. Fique conosco até o fim desta história incrível de fé e resistência. Este vídeo é sobre coragem, fé inabalável e o verdadeiro significado de seguir a Cristo. Não perca! No dia 13 de setembro, a Igreja celebra São João Crisóstomo, que entrou para a glória em 407. Crisóstomo, descendente de família distinta, nasceu em 344, em Antioquia, na Síria. Seu pai, segundo, que era comandante das tropas imperiais no Oriente, morreu cedo, deixando a educação do filho aos cuidados da excelente esposa, Antusa. Mestres de fama mundial, como Libânio e Antragácio, introduziram o talentoso menino nos arcanos da ciência, e Diodoro de Tarso foi seu instrutor em matéria de religião. O bispo Melecio o batizou em 369, conferindo-lhe, na mesma ocasião, as ordens menores. Já nesse tempo, Crisóstomo manifestou grande inclinação para a vida ascética, e, se não fosse a resistência enérgica da mãe, teria se associado aos eremitas do deserto. Quando, em 373, seu talento e santidade já eram amplamente reconhecidos, o povo exigiu sua elevação à dignidade episcopal. João, contudo, fugiu para junto de um monge, em cuja companhia viveu por 4 anos, e depois se refugiou em uma gruta, onde permaneceu por 2 anos, dedicando-se exclusivamente às práticas da vida religiosa, com suas austeridades, e aos estudos dos sagrados livros. Como sua saúde foi debilitada pela rudeza da vida no deserto, ele retornou a Antioquia, onde foi ordenado sacerdote em 386. Em Antioquia, logo desenvolveu uma grande atividade como escritor e orador sacro. Essa estadia em Antioquia coincidiu com uma grave revolta contra o imperador devido a impostos. O povo destruiu estátuas do imperador, de seu irmão, de 2 filhos e da falecida imperatriz Flavila, além de praticar outros atos de vandalismo. Havia o temor de uma terrível represália por parte do imperador Teodósio I, cujo temperamento irascível era bem conhecido. O bispo Flaviano dirigiu-se a Constantinopla para aplacar a ira do monarca. Em Antioquia reinava o pavor. Muitas famílias fugiram, os membros do Senado estavam presos, e o povo tremia, esperando medidas ainda mais rigorosas. Foi nesse período que a arte retórica de Crisóstomo alcançou seus maiores triunfos. Dia após dia, multidões se reuniam ao redor do púlpito, ávidas por ouvir suas pregações e ensinamentos consoladores. A palavra de João Crisóstomo fascinava, controlava as massas e as guiava como ele desejava. O entusiasmo dos ouvintes atingiu o auge quando ele transmitiu a notícia da anistia concedida pelo imperador à cidade, em atenção ao pedido do bispo e à petição que este apresentou em nome de Crisóstomo e da população arrependida. A fama da grande eloquência de Crisóstomo se espalhou por todo o Oriente, e quando, em 397, faleceu o patriarca de Constantinopla, Nectário, o imperador Arcádio, filho de Teodósio, chamou Crisóstomo para ocupar o cargo. Foi necessária toda a habilidade e prudência do imperador para conseguir o consentimento de seu candidato. A nomeação de João Crisóstomo para Constantinopla causou grande descontentamento em Alexandria, cujo patriarca, Teófilo, levantou enérgico protesto contra a decisão imperial. Mesmo assim, ele impôs as mãos ao novo patriarca. João Crisóstomo, que vivia de forma simples e pacata em Antioquia, foi transportado para Constantinopla, uma cidade de riqueza, luxo, a grande metrópole, sede da alta política, com suas intrigas e paixões. Constantinopla, rainha do Oriente, dominava 2 continentes com seus magníficos palácios e majestosas igrejas. O novo patriarca foi recebido com simpatia pelo clero, pela aristocracia e pela população em geral. Antes de assumir o governo da diocese, Crisóstomo procurou conhecer bem o terreno em que estava pisando. Em condições tão diferentes das de Antioquia, ele percebeu que seu novo campo de atividade também seria distinto. O clero de Constantinopla, em sua maioria, estava pouco ciente da sublimidade de sua missão.
Ambicioso, avarento e político, havia perdido grande parte do espírito de Cristo, que é o espírito de humildade, caridade e sacrifício. Diante dessas circunstâncias, Crisóstomo compreendeu que sua atividade não se limitaria mais à pregação da palavra de Deus, mas que ele teria de iniciar uma ampla e inevitável reforma. Sabia que isso envolveria luta e, talvez, perseguição. Fiel ao seu costume, pregava homilias dominicais e explicava as sagradas escrituras. A majestosa Hagia Sofia, aquele grandioso monumento da fé católica em Constantinopla, enchia-se de fiéis de todas as classes, para ouvir a palavra arrebatadora e apostólica do novo patriarca. No entanto, a obra da reforma era mais importante e mais penosa. Ela começou em sua própria casa. Seu antecessor, Nectário, de espírito pouco evangélico, havia transformado o palácio episcopal em um reduto de luxo, com todas as futilidades e comodidades. João Crisóstomo estabeleceu uma vida evangélica, marcada por simplicidade e decência. O próximo passo na reforma envolveu a vida do clero e das religiosas, que em grande parte conviviam com os sacerdotes, o que mereceu críticas do povo e a censura e proibição do patriarca. O zeloso pastor também condenou os excessos da moda, especialmente o luto chique das viúvas, e buscou implantar no povo a simplicidade dos costumes e o espírito de fé. As obras de caridade, a administração dos bens eclesiásticos, a elevação do clero no campo e a luta contra os arianos residentes na cidade e no exército eram questões muito importantes, às quais o patriarca dedicou todas as suas energias. Todas essas reformas lhe criaram muita inimizade, especialmente entre o clero. O choque era inevitável. O rompimento ocorreu quando João Crisóstomo deu abrigo a monges que o patriarca Teófilo de Alexandria havia expulsado de sua diocese, sob suspeita de heresia. Eudóxia, a imperatriz, influenciada por calúnias e intrigas, conseguiu que o imperador convocasse um concílio em Constantinopla, no qual Teófilo deveria justificar suas ações contra os monges. Contudo, secretamente, ela convidou Teófilo a vir com urgência para declarar vaga a sede patriarcal de Constantinopla. Teófilo chegou à cidade acompanhado de vários bispos hostis a Crisóstomo, não como acusado, mas como acusador e juiz. O concílio foi realizado em Calcedonia, com a presença de 36 bispos. João Crisóstomo, convocado a se apresentar perante aquele tribunal, exigiu a exclusão de 4 bispos, notadamente seus inimigos. O concílio viu nisso um ato de insubordinação por parte do acusado e declarou-o deposto da dignidade de patriarca. Caracteristicamente, durante todo o processo, a questão dos monges expulsos de Alexandria e aceitos em Constantinopla foi apenas mencionada de passagem. Em vez disso, muito se falou sobre supostas ofensas que João Crisóstomo teria dirigido ao imperador e à imperatriz. O santo não se opôs à injustiça que lhe fizeram e entregou-se ao executor encarregado de levá-lo ao exílio. No caminho pelo Bósforo, o povo demonstrou imenso apoio, transformando sua partida da capital em um triunfo sem precedentes. Na noite que seguiu a partida, a população de Constantinopla foi atemorizada por um forte terremoto. A própria imperatriz, profundamente impressionada com esse fenômeno, pediu ao imperador a revogação do edito contra São João Crisóstomo. A atitude do povo contra o imperador foi tão ameaçadora que São João Crisóstomo pôde voltar, sem esperar nova determinação dos bispos. De pouca duração, porém, foi a paz. No mesmo ano, foi inaugurado perto da igreja um monumento que apresentava uma estátua de Eudóxia. Por essa ocasião, a aglomeração do povo foi tamanha que chegou a perturbar a celebração dos atos litúrgicos no templo. O patriarca pediu providências ao prefeito, reclamando contra os abusos que se praticavam. A reclamação foi interpretada maliciosamente, como se o patriarca tivesse protestado contra a existência do monumento. Mal Eudóxia tomou conhecimento disso, logo se dirigiu novamente a Teófilo, pedindo-lhe intervenção. Este, dispensando triunfos pessoais em Constantinopla, limitou-se a citar as determinações ainda em vigor do Concílio de Calcedonia. Embora esse concílio nenhum valor tivesse, o imperador proibiu ao patriarca o uso de ordens e mandou fechar o palácio episcopal. Não obstante, São João Crisóstomo entrou pela Páscoa na catedral para administrar o batismo aos catecúmenos, que ele mesmo tinha preparado. Forças armadas penetraram no templo e dispersaram a multidão de fiéis. Chegou o dia de Pentecostes, e com ele o decreto imperial que condenava o patriarca ao exílio.
São João Crisóstomo, despedindo-se dos fiéis e amigos dedicados, abandonou secretamente a capital, para evitar um segundo levantamento do povo. Sua saída de Constantinopla, desta vez, foi definitiva. Escoltado por soldados da força pública, começou sua viagem para o exílio, sem saber para onde seria levado. Por algum tempo, ficou em Niceia, onde desenvolveu uma atividade considerável na conversão de pagãos. Comunicar-lhe-iam que Cucuzo era o local final de seu desterro, e para lá ele deveria ser deportado. A viagem foi penosíssima e chegou a ser um verdadeiro martírio para o pobre exilado. Chegando a Cesareia, na Capadócia, os próprios bispos negaram-lhe abrigo, e monges fanatizados atacaram sua casa. Não havia quem quisesse recebê-lo, de modo que João se queixou, em uma carta, dizendo que sofria mais do que os criminosos nas minas e nas prisões. Finalmente, após uma viagem de 70 dias, cheia de peripécias e perigos, chegou a Cucuzo, na Armênia. Apesar de ser o lugar mais ermo do mundo, conforme a expressão de São João Crisóstomo, a permanência lá não lhe foi tão desconfortável como se podia supor. Ele manteve comunicação com amigos de Constantinopla, que lhe arranjaram benfeitores também no exílio. Até de Antioquia recebia cartas e visitas. Contudo, não lhe faltaram sofrimentos e grandes provações. Sua saúde ressentiu-se muito com o clima áspero e irregular de Cucuzo. Bandos exáuricos devastaram várias vezes aquela região, obrigando os habitantes a refugiarem-se em grutas e montanhas. Fugindo desses inimigos, São João Crisóstomo buscou abrigo em um castelo fortificado em Arabiço. Ao tomar conhecimento das comunicações entre São João Crisóstomo, Constantinopla e Antioquia, o imperador ordenou sua transferência para Pítio, na margem oriental do Mar Negro. O organismo do santo, já tão debilitado, não resistiu mais às fadigas dessa viagem. Quase sem forças, ele chegou a Comana, onde pernoitou na igreja de São Basílio. Em sonho, ouviu o santo dizer-lhe: "Tenha ânimo, irmão, o dia de amanhã nos unirá." No dia seguinte, 14 de setembro de 407, ele entrou no eterno descanso. Suas últimas palavras foram: "Louvado seja Deus por tudo. Amém." O cisma terminou somente com a morte de Arcádio, Eudóxia e Teófilo. Teodósio II, filho e sucessor de Arcádio, cumpriu a ordem do Papa de restabelecer a honra do patriarca injustamente exilado. A transladação do corpo de São João Crisóstomo para Constantinopla revestiu-se de uma pompa jamais vista na cidade. Hoje, as relíquias de São João Crisóstomo encontram-se em Roma, na Igreja do Vaticano. Reflexões. São João Crisóstomo repreendia e combatia os defeitos, faltas e vícios que reinavam entre os cristãos, mesmo que esse rigor lhe trouxesse inimizades e perseguições. Era sua caridade para com o próximo que o levava a condenar o pecado e implantar bons costumes no seio da família cristã. Quem ocupa cargos de liderança deve usar sua autoridade para eliminar pecados, abusos e vícios. O superior que finge não ver seus subordinados pecando, quando facilmente poderia corrigi-los, torna-se cúmplice do pecado. "Eu temo só o pecado", dizia São João Crisóstomo. Na verdade, não há mal maior do que o pecado. São João Crisóstomo preferia ser perseguido, caluniado e maltratado a cometer um pecado. Ele tinha medo apenas do pecado, pois este é uma ofensa a Deus. O mundo, no entanto, enxerga o pecado como algo pequeno, ou no máximo uma fraqueza. Qual é a sua visão sobre o pecado? O pecado, sem dúvida, é a causa de todos os males. Como disse São João Crisóstomo, do pecado vêm as guerras, as epidemias, as perseguições e todos os sofrimentos. Como ele, devemos temer apenas uma coisa: o pecado. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Alexandria, a morte de São Filipe, pai de Santa Eugênia, virgem. Para poder seguir sua convicção religiosa, ele teve que abdicar de seu cargo de governador do Egito. Seu sucessor, Terêncio, o condenou à morte e mandou executar a sentença. Século III. Em Angers, na França, o bispo São Maurílio. Os santos mártires Macróbio e Juliano, mortos na perseguição de Daciano. Século IV. São João Crisóstomo, rogai por nós. Oremos.
Ó Deus, que iluminastes a vossa Igreja pela doutrina e pela coragem de São João Crisóstomo, concedei-nos, por sua intercessão, viver de acordo com os seus ensinamentos para alcançar a glória celeste. Amém.